Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. O que você acha disso, cara? Você acha que é válido isso? Eu já pensei assim. Então a gente fica muito preocupado, por exemplo, aqui no Brasil, quando lá fora alguém fala alguma coisa do Ramon, por exemplo, né, ou de algum atleta que tá em ascensão, a galera começa a... Júlio Gorila, ele respondeu sobre esconder o físico e fez várias observações. Veja isso e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Agora a gente tá num debate aí, cara, que é muito interessante, sobre essa questão de esconder o físico, né? Sim. E tem é engraçado, porque quando a gente volta lá atrás, a gente olha os bodybuilders treinando, geralmente com o físico coberto. Tem um episódio muito interessante, André, de 1981, quando o Franco Columbo retorna para o Mr. Olympia para competir, e o cara que mais preocupava ele era o Chris Dickerson, certo, que já tinha ficado em segundo para o Arnold em 80. E o Chris Dickerson, ele treinava totalmente vestido. Totalmente coberto. E aí o Franco Columbo, ele pediu pro Ed Giuliani, que era um cara que ficava lá na academia, para vigiar o Chris Dickerson. Italo-americano. Para vigiar o Chris Vigiar ele? Na hora que o Chris Dickerson terminasse o treino, fosse pro vestiário tomar banho, chamasse era para ligar pro Franco Columbo ir lá no World Gym para ver o físico. Você viu? Pra ver o cara no vestiário. E hoje a galera tá tomando isso como se fosse uma novidade, esconder o físico, né? Essa questão toda. O Gorila é um cara que ele sempre treina mostrando o físico dele. Sempre. Né? É isso aí, todo mundo sabe. O que você acha disso, cara? Você acha que é válido isso? Eu já pensei assim, de ficar escondendo o shape. Porque, de certa forma, quando a galera, assim, parece, né? Quando a galera fica olhando muito, até seca o seu shape, digamos assim, né? Você acha que assim, É sal no sapo? É, tipo isso mesmo. Sabe? Joga... Mas eu já cheguei a um ponto que eu tô essa é a verdade. Então, assim, eu quero estar confortável, eu quero fazer meus exercícios. Quer ver meu shape ver, não quer, mas assim... Quando eu tô na academia, eu gosto de estar de regata para eu ver minha musculatura trabalhar. Eu não gosto muito de estar vestido, porque às vezes eu não vejo o movimento do músculo. Mas quando eu saio na rua, tipo, eu vou no mercado, ou... Veste um agasalho. Eu prefiro estar de blusa, ou eu prefiro estar de camisa, porque eu vejo que a galera fica olhando muito, assim. Impacta muito. Então eu não gosto de chamar atenção, eu não tenho esse shape para chamar atenção. É uma coisa... sim. Não, chama, mas eu não vejo por esse ponto. Ele é modesto, né? Mas também assim... É uma coisa assim, é uma coisa minha, como se fosse uma arte. Você concorda que não agrada a todos? Sim, eu acho que sim. Então, não agrada, ganha todo mundo que... Então é seu, você guarda, vai comprar sua comida e sai. Mas eu assim, eu não tenho problema mais com isso não, mas porque ainda mais quando você tá numa época de competição e você tá vendo os outros atletas que também vão competir, fica uma olhação da porra, e aí fica todo mundo assim se olhando. Comparando, né? É normal, mas é normal porque é um esporte, você vai comparar, não tem como. Mas assim, eu percebo também que existe muita mídia envolvida. Eu acho que isso trouxe muita mídia. Esse assunto gerou muita discussão, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Né? Essa questão de avaliar, por exemplo, será que ele está escondendo o físico? Será que ele está do mesmo jeito? Será que ele mudou? Então gera um tipo de interesse pelo assunto. Eu né? acho que o esconder o shape hoje em dia está mais num fator de eu não quero ser criticado, entendeu? Tipo, evitar as críticas. Porque hoje em dia qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você faz é muito exposto. E shape é muito diferente de você ver por foto e pessoalmente. Não tem como. Às vezes o cara é impressionante na foto e você olha ele pessoalmente e fala, cadê o resto? Cadê ele? Aí tem cara que você olha nas fotos e fala, nossa, cara nada. Aí você olha pessoalmente, cara, sabe, é um shape outro nível. Então assim, tem uma galera que nunca viu esses atletas pessoalmente, mas eles veem por foto e acham que já sabe de tudo, sabe? E te critica como se ele fosse um árbitro. Só que ele nem shape tem, você entendeu? Eu penso assim, se você quer criticar alguém, ou você tem que ter chegado lá... Ou fazer o trampo, né? Isso, ou você tem que ter estudado para aquilo. Então, um cara ele pode não ter sido fisiculturista, mas ele estudou fisiculturismo por muito tempo, tem muita... Bagagem. Tem muita bagagem, tem muita coisa guardada, muita imagem, muita referência. Ele vai poder te falar, você não tem um bíceps bom,
Olha o Bertil Fox, por exemplo, o Arnold. Ele tem referências, né? Ah, seu tríceps poderia ser Kevin Levrone, poderia ser, sei lá, entende? Agora, uma pessoa que nem tem referência vai falar, seu shape não é bom. Eu acho que no Brasil a coisa é muito polarizada, né? O pessoal leva muito para os extremos. Então, assim, às vezes você dá uma opinião e aí eu já quero dar a minha opinião e geralmente ela é ofensiva. Isso. E essa coisa quando a gente fala de trash talk, né, dessa provocação, em todos os esportes acontece e é o que de fato vende a coisa, né? Então a gente fica muito preocupado, por exemplo, aqui no Brasil, quando lá fora alguém fala alguma coisa do Ramon, por exemplo, né, ou de algum atleta que está em ascensão, a galera começa a vir e hatear, mas é uma coisa natural. Para os americanos é uma coisa tão natural. Aquilo. É. Aquilo gera conteúdo, gera polêmica. Mas não é assim, por exemplo. Curiosidade em ver. O torcedor do São Paulo não fala mal do Palmeiras, o Palmeiras não fala mal do Corinthians. E de certa forma, o brasileiro tá levando isso pro fisiculturismo. Então, É normal. É esse... Cultural, aliás, né? É cultural, mas é uma forma de idolatria, de certa forma, sabe? Forte. É uma paixão fora do padrão, eu diria. Isso. Porque, por exemplo, quando a gente volta na história, você tem, na minha opinião, a maior disputa que houve em toda a história do bodybuilding foi Arnold e Sérgio Oliva. O próprio David Draper disse que para ele a Golden Era terminou ali, quando o Arnold não competia mais com o Sérgio Oliva. E o Arnold, ele provocava muito o Sérgio Oliva, né? Primeira vez que ele competiu no Mr. Olympia, em 69, quando o Sérgio Oliva era um mito já, a galera tava vestido com camisa dele, gritando mito, mito, mito. E ele não queria subir no palco primeiro. Já houve uma discussão para quem subir. Ele não quis subir. O Arnold subiu sobre vaias, né? E aí, naquele momento que ele terminou ali de posar, o que aconteceu? A galera vaiando ele disse o seguinte: olha, eu sou o Arnold Schwarzenegger e hoje o Sérgio Oliva encontrou um homem. E em 70, ele meio que devolveu tudo aquilo ali. Ele descarregou a metralhadora no Sérgio Oliva. O Sérgio Oliva, com ele ali no post-down, ele falou: olha, você tá péssimo, cara. Você tá mal, tá cansado, vai embora. Tanto que no vídeo você vê ele saindo. Então era uma coisa natural do Arnold provocar, mas depois terminava o game e tava tudo certo. Ele usava isso para afetar psicologicamente. Mesmo. Ele mesmo fala isso no Pump Iron, quando ele esconde a camisa do... o Ken Wallace. O Ken Wallace que esconde. Isso. E aquele episódio é interessante porque, na verdade, quem deu a ideia foi o Roger Callard, que morava com o Mike Katz. Ele não foi pro Mr. Universo, ele não estava elegível, e aí ele disse pro Ken Wallace roubar a camisa. Mas isso porque o Mike Katz, na verdade, ele tinha um físico que ele mesmo não gostava, então ele treinava e botava a camisa. Então, quando ele desceu do palco, o que ele foi procurar primeiro? A camisa. Entendeu? Já sabia. E aí o Roger Callard falou pro Ken Wallace: ó, esconde a camisa dele, porque ele vai descer do palco, vai querer vestir. E aí ele não vai achar. Ficou desesperado. E a cena... Tu assistiu o Pump Iron, claro, né, Gorila? A cena, ela nem estava no roteiro original. Ela foi inserida. Porque foi um negócio tão ali, tão espontâneo, que virou uma cena. E aí eles criaram aquela cena no estádio depois. Lembra aquela cena no estádio de futebol? Eles criaram aquela cena depois. Para poder contextualizar. Olha só que coisa interessante, entendeu? E eu acho que... eu acho válido essa questão da disputa, dessas animosidades à flor da pele, porque vende o produto, não é, Gorila? Sim, e como eu falei, te faz evoluir como atleta. O seu adversário no esporte, o seu adversário no esporte não é seu inimigo. É sempre que eu falo. Isso mesmo. Todos os caras que eu competi ali, eu competi com o Formiga, que é um 212. Por exemplo, o shape foda, que nem ele ganhou de mim em Curitiba. E eu ganhei dele agora, né? E sabe, você vê, falar com o cara, e você tem o cara tem um shape bom, e você admira, e você vê ele posando, você fala, cara, o cara posa mal bem. E como eu falei, todos os caras ali que eu competi, muitos deles eu admiro o shape, entendeu? Então, pra mim, é legal tá ali. Por mais que eu não tenha sido campeão, mas eu acredito que a vitória tá em você evoluir a cada dia. Ponto. Como você tava falando, a questão de ser persistente. Realmente, o campeão, não, é como o Rock Balboa diz, não é aquele que aguenta... Na verdade, o campeão é aquele que sobrevive às dificuldades da vida e continua indo pra frente. Isso. Ele vai apanhar, vai apanhar,
Mas, na verdade, ele aprende com todas as Vou entrar no adversidades. contexto. O importante não é o que acontece com você, é o que você vai fazer com isso. Então, todo mundo cai na vida, mas o mais importante... Como você levanta, né? Isso, e quão rápido você levanta. Quão rápido você se recupera. Então, a gente pega a história, por exemplo, de Ronnie Coleman. Ronnie Coleman era um cara que tinha uma genética boa, tinha um shape bom, era um cara que trabalhava muito duro, só que sempre estava ali nos últimos. Por exemplo, no Olímpia, 3 anos seguidos, no último. E os caras tiravam o deboche dele. Falavam, o que você tá fazendo aqui? Você fica vindo em todo show, você não ganha nada, você vai fazer o quê? E o cara lá, persistente, ninguém acreditava. Aí o cara vira 8 vezes Mr. Olímpia, mas por quê? Por causa da persistência dele. Ele é o maior exemplo disso. Ele não nasceu como a melhor genética, o abençoado. Tipo assim, o cara nasceu, ele é foda e não precisa fazer nada, que nem, vamos dizer assim, claro que fez muito, mas Phil Heath já foi um cara que sempre veio muito forte. O Ronnie Coleman não. O cara que tava ali, ninguém dava nada e o cara foi persistente, então eu pego ele. E é engraçado a humildade, né? Porque ele fica em 97, no Ironman, ele perde pro Lee Priest. E ele fala que foi a pior decepção da vida dele. É verdade. Né? Ele pensou em desistir. Mas ele não desistiu porque ele treinava de graça. Na Metroflex, ele treinava de graça, entendeu? Então por isso que ele não desistiu. Olha só a humildade, né, cara? E foi. E aí. Continuidade. E aí, em 97, ele ficou em nono lugar. Então, e no ano seguinte foi campeão do Olímpia. Eu acho isso muito interessante. O cara em nono, ele não passou 8 caras qualquer, ele passou os 8 melhores do mundo. Não, ele passou um nível altíssimo. E todos eles, ali, naquele nível, têm financeiro suficiente, recurso, contato suficiente, suplemento suficiente, tem tudo. O que diferencia um cara ter passado os 8 melhores do mundo se não foi a mentalidade dele e o trabalho duro? Então, quando alguém fala que genética não ganha trabalho duro, eu não acredito nisso. Eu acredito que genética é muito bom, ela existe, mas o trabalho duro é o que mais vale. É fundamental, né? E esse realmente gera a genética. Porque você pode pegar a genética do seu pai, do seu avô, mas você também pode criar a sua pro seu filho. Então, e é o que vai ficar, né, Gorila? Isso. É o que vai ficar. Porque assim, só rapidinho, André, antes de você fazer a outra pergunta aí. Não, vai. Tem uma... o Reg Park, por exemplo, que é um cara que eu me inspiro muito, na verdade, eu costumo dizer que o Reg Park é o grande nome do bodybuilding, o Arnold surgiu a partir dele. E quando o Larry Scott ele vai à África, né, e em 65 tentar trazer o Reg Park, ele chega e ele vê o Reg Park pronto para o palco. E aí ele pergunta assim, cara, você está muito bem. Você vai competir em algum evento próximo? O que você está pensando em fazer? Porque você está pronto. E ele falou o seguinte, cara, eu sou um bodybuilder o ano todo, não em fase de competição. Isso, então eu acho que isso é a diferença, é você viver o lifestyle. Que ano, né? Que era isso? 65. Então, olha aí. Ele compete em 65 no Mr. Universo e ganha o terceiro título naquele ano. Por isso que eu assemelho muito a vida de um fisiculturista, pelo menos a minha, como de um monge, por exemplo. Porque você tem que ser metódico, você tem que fazer aquilo todo dia e repetidamente. E sempre, cada dia, um pouco melhor. Entende? É que nem eu falo, é muito parecido o fisiculturismo com a arte marcial também. Porque você fica treinando as mesmas coisas, é o mesmo empenho, e você cada dia tem que se aperfeiçoar. E cada vez vai. Só que a diferença é que a gente, cada vez que vai se aperfeiçoando, vai melhorando o corpo, né? Isso fica visível. Já um lutador não é tão visível, né? Essa habilidade fica escondida, né? Fica escondida.